Oi, meus amores, tudo bem? Essa é uma leitura de profissional e vão ser duas opções. Eu tô brincando com a Pérola aqui, senão ela não deixa eu gravar. E a Ruby também tá aqui em cima. Vou pegar essas duas pedrinhas aqui, o quartzo azul e o quartzo verde, tá? Só escolhi direto lá no minutinho. Uma leitura de profissional. Bora lá. Ah, e as leituras profissionais aqui dentro, aqui no canal, são todas com número. Então você vai ver ali mental, emocional, espiritual, tudo por número. A gente tem profissional, saúde, relacionamento, solteiros, relacionamento amoroso, tudo por número também. É só procurar o número e o tema que você quer, certo? Bora lá, pra quem escolheu o quartzo verde. A gente vai uma leitura completa com o seu Zé. Pérola, se começar, sai pro quarto. Cadê a pedrinha? Tem nem espaço pra colocar as cartas aqui, não sei nem o que eu vou fazer aqui. Né, bonita? Não começa. Olha lá, fique com a Ruby quietinha, tá bom? Da casquinha. Vou tirar assim, que ela não vai deixar eu fazer nada. Passado amor perdido. Pero. Casamento feliz. Falei que é profissional, né, meus amores? Risco de roubo, perdas, desgaste ou pessoa perigosa. Meus amores, minha voz tá baixa porque eu acabei de acordar. Eu já acordo e venho gravar. O consulente. Viagens ou mudanças de vida. No centro da leitura. Traições. A última fileira, que é a do futuro, pediu pra eu tirar aqui com o tarot dos anjos. Casamento é no fundo do baralho do seu Zé. Gente, as duas estão em cima da toalha. Eu não consigo nem mexer aqui. Vou colocar desse lado aqui, senão eu não consigo enxergar as cartas. Né, pequenas? A última fileira eu vou tirar com o tarot. Então são 3 cartinhas pra cada fileira. Ali no passado tá falando assim, vai, não vai. Vai, não vai. Profissional, né, que eu falei? Vai, não vai. Fica nessa de faz, não faz, vai, não vai. Mas aqui não... Como eu vou explicar? Não tá falando assim como se fosse CLT, sabe? Tipo assim, carteira registrada, não tá me falando assim. Eu acho que pra quem escolheu essa pedrinha, que acho que é a pedrinha verde, né? Tá por aqui. Tá falando como se fosse algo pessoal. Tipo, um projeto, alguma coisa assim. Porque no passado tá falando assim, vai, não vai. Faz, não faz. Faz e para. Tem retorno, não tem retorno. Fica nesse chove no molho. Roda da fortuna. Esqueci. Só dá pra vocês, hein? A lua.
o mago, o carro, o diabo e a justiça. Então, como eu falei, lá no passado eu tava falando assim, fica, não vai, chove, não molha, faz, não faz, tem retorno, não tem retorno. Tinha muita estabilidade aqui no passado. E na fileira do presente saiu consulente, viagens, mudanças de vida e traições. Mas aqui, como eu explico? É como se falasse que alguém tá tentando recuperar alguma coisa, assim, algum tempo, algum recurso. Tá me falando assim de recuperação. E a carta do desgaste tá embaixo da carta, tá em cima da carta das traições. Mas aqui essas duas cartas não me falam de... entendi. Não me fala de algo externo, me fala de procrastinação. Não sei porquê. Porque tá na fileira assim, ó. Nessa ordem. Tá me falando de procrastinação aqui. Não é algo externo que... Assim, o mercado. O produto, sabe? Não. Tô falando, é você e você aqui. É você que não tá fazendo o correto, ou não tá fazendo o suficiente. Não tá ou não estava. Porque aqui no presente tá falando assim que tem uma tentativa de recuperação. De mudar algumas coisas, de mudar algumas visões, de mudar algumas atitudes, de tentar recuperar o tempo perdido. De às vezes, de às vezes a forma que eu tava fazendo não tava muito bom, então vou fazer de uma forma diferente. Tem algum tipo de mudança de atitude e de pensamento aqui no presente. Certo? Mais alguma coisa? Não. A carta do futuro, na fileira do futuro, saiu a roda da fortuna, a lua e o mago. Me fala assim, meus amores, que você ainda vai passar por algumas resistências, que você ainda não tem o total domínio e não tem o total direcionamento e é como se você fosse descobrindo ao longo do tempo. Então ainda vai passar por umas turbulências, por algumas incoerências, mas que não é assim, no final vai dar tudo certo. Me veio assim, no final vai dar tudo certo. Não é lá no final que vai dar tudo certo. É como se você fosse aprender no meio do caminho a se corrigir, se adaptar. Que aqui no passado é como se me falasse assim, eu fiz de um jeito e não ficou bom. Aí eu paro. Sabe? É como se houvesse muita desistência no passado e no presente tá começando a... É como se percebesse assim, realmente é isso que eu quero, do jeito que eu fiz não ficou bom, vou fazer de outro jeito. E aí no meio do caminho você ainda vai descobrir algumas outras coisas, algumas outras resistências, algumas outras formas de se fazer, e você vai mudando e adaptando, e é como se você começasse a aprender a navegar por esse mar que às vezes está calmo e às vezes está turbulento, entendeu? Eu só pedi uma cartinha aqui, mas no futuro tá assim. Tá falando pra começar a olhar assim, não se adaptar no sentido de ficar com coisas ruins, mas se dessa forma não tá indo bem, não tá sendo bom, não tá dando resultado, não tá certo, pesquise e faça de outras formas. Ouça bastante o seu inconsciente, porque você já tem, mesmo que não perceba, você já tem bastante, não é bagagem, experiência.
É como se você já tivesse bastante experiência aqui no que você tá fazendo, mas que às vezes é bom pesquisar como ampliar uma visão ou como fazer algo diferente, sabe? Trazer algo diferente aqui. Eu nem sei por que pediram essa carta. Enfim. Então, amplie mais as possibilidades. O que é, meu amor? Lá vem o terceiro, já tá aqui em cima da mesa. Fragela, você sossega. Você causa. Não cabe vocês três aqui, não cabe. A carta. Ai, aqui no futuro tá. Trevo. Tá. Ah, eu já tinha falado, né? Dos estudos. Já tinha falado dos estudos? De complementar, de ampliar a visão? Acho que já, né? Então é isso, meus amores. Amplie um pouco mais sua visão. Compensa aqui ter um estudo, pode ser um estudo específico. Tá me vindo assim como se fosse um estudo específico. Nossa, tem uns 3 aqui em cima da mesa. Tá me vindo como se fosse um estudo específico. Um exemplo. Eu vou abrir minha empresa, então eu preciso saber gestar essa empresa. O que preciso, sabe? Então, um estudo específico. Mais ou menos isso. Só tudo isso? Só tudo isso. Amor, espero que tenham gostado da leitura. E que tenha feito algum sentido. Beijinho. Eu vou guardar as cartinhas. Que agora eu vou pra outra pedrinha. Nossa, a mesa tá tão apertada. Que os três estão aqui em cima da mesa. Não consigo nem me mover. Será que eu consigo mostrar pra vocês? Não dá, né? Tchauzinho. Bora lá. Pra quem escolheu... Pedrinha azul. O quartzo azul, né? Essa é uma leitura detalhada. É profissional também, tá, meus amores? Tá todo mundo dormindo, só a Fragela tá causando. Com os ciganos. Detalhado é passado, presente, futuro, oculto, solução. Vou fazer aqui com a mão esquerda. Bora lá, meus amores. E eu vou tirar com a mão esquerda também. Tudo bem? Passado. A cobra. Fazer com a mão esquerda, a mão esquerda é complicado pra mim. Não sou canhota. Árvore. Tá bom, ok. Vamos ver. Futuro. Torre. Oculto. Cruz. Eu ainda vou ver a estrutura de tudo, mas aqui no oculto, porque geralmente fala assim, você precisa fazer tal coisa, às vezes, você vai começar seu negócio, você precisa se sacrificar, você precisa fazer tudo, você precisa fazer tudo pra ontem. Tô falando rápido? Mas essa carta no oculto tá falando assim pra mim. Dá um basta. Tá demais, tá em excesso. Tá fazendo demais, tá se sacrificando demais. Rato. A solução. Tá fazendo demais, tá se sacrificando demais. Tá tendo perda aqui. Tá sim. Tá tendo muito tipo de perda e muito desgaste. A mulher e o homem. A foice. Tá fazendo demais. Tá se desgastando demais.
E não tá valendo a pena. Vamos lá. Passado. Tô falando aqui a carta da cobra e é no profissional. Tá falando assim, mas aqui tá falando do tá falando do seu ambiente aqui pra mim. Não é um ambiente saudável. Não é um ambiente legal de se trabalhar. Não sei se é o ambiente ou se tem algumas pessoas em específico, mas porque todo lugar tem, né, meus amores? Fazer o quê? Mas aqui é como se fosse um lugar muito intensificado para se trabalhar, onde não se trabalha em paz, não se produz em paz, não se consegue relaxar para ter um total desempenho ou um melhor desempenho. Tô falando assim. No presente, que veio a carta da árvore, tá falando assim, apesar do ambiente, apesar das pessoas, você ainda consegue se manter assim, bem, estável. Tá falando assim, pacífico? Tá falando bem específica essa palavra pacífico. Apesar de, às vezes, falando assim, muitos colegas de trabalho, às vezes, querer arrumar briga, confusão, essas coisas. Tá me vindo esse tipo de exemplo. Não sei se é pra todo mundo, tá? Tá me vindo esse tipo de exemplo. Apesar, tô falando assim, apesar de tudo, você ainda consegue ficar bem. Você ainda consegue fazer a sua parte, tá? Mas tá falando no oculto que não é necessário, que esse desgaste tá muito grande, que é pra dar uma segurada. Tá sacrificando demais. E a solução? Explica que eu não entendi. Posso... Peraí, meus amores, um momentinho. Me veio uma frase quando eu olhei o rato, né? Aqui na situação, mas eu não entendi como passar essa mensagem. Quero um exemplo. Só dessa. Essa leitura é diferente da primeira. A primeira, ela tava falando pra mim de um tipo de projeto. Essa é como se fosse uma pessoa que é o tipo de trabalho que a pessoa faz pra sobreviver, pra sustentar. Então, se você tá nessa leitura, é esse tipo de trabalho. Porque na minha cabeça veio uma dúvida assim, ó. Eu não sei se é você que tá com essa dúvida. Ou alguém específico, não sei. Mas tá falando assim, é como se alguém tivesse um trabalho de sustento aqui, mas que possa ser que tenha algo por fora e ficasse confusão de qual trabalho que você tá falando. E tá falando assim, primeiro, que é nítido a diferença de um para outro, tá falando assim. Não tem por que ter essa dúvida, porque é nítido a diferença de um trabalho para outro aqui. Um que você trabalha para sustentar, mas passa muitos perrengues e precisa engolir muitos sapos. E o outro, por mais que seja dificultoso, possa ser que seja dificultoso, mas não é tão ruim quanto esse. Então não era, tô falando assim, não é para ter esse tipo de dúvida, certo? E segundo, que aqui é trabalho para sustento. Um tipo de servidão para sustento. Se a espiritualidade maior, perigo ou dificuldade no caminho, para complementar o rato. Seu Zé aqui. União e negócios que chegam. A frase que tinha vindo pra mim, do rato, tava falando assim que era pra comer pelas beiradas. E aí, complementando com o seu Zé, ele tá falando assim,
haja com muita sabedoria nesse momento de principalmente pegar só o que é seu, no sentido de da sua função, do seu trabalho, não fazer a mais, mas principalmente só observar, sabe? Fica mais atento mais à observação. Não fale tanto, não se exponha tanto. Faça somente o que é necessário para você não sobrecarregar ali com a carta da cruz. Mas que você ainda vai passar uns perrengues e tá falando assim, da dinâmica dessa terra e tá tudo bem. Porém, para você diminuir esse desgaste, observe mais, fica mais atento ao quem fala, quem não fala, quem faz, quem não faz, quem causa, quem não causa, sabe? Então, comer pelas beiradas no sentido de observar mais e ficar mais quietinho. É como se você fosse se encher de uma bagagem que vai te beneficiar, de saber com quem você pode contar, quem é que só fala, quem é que não faz, para você estar mais atento a esses detalhes que são pequenos, mas que são muito importantes e vai fazer muita diferença, tá bom? E faltou só mais alguma coisa aqui? Faltou só a carta da torre, que é a carta que saiu pro futuro. Mas tá pedindo pra me tirar uma carta entre essa e outra. Porque aqui tá muito, muito, muito pra frente. É como se tivesse uma carta aqui no intermédio. Porque tá me falando assim que você não vai ficar muito tempo nesse ambiente. Porém, entretanto, contudo e todavia, depende muito de você. Da sua força, da sua garra, da sua vontade de se retirar. Porém, para você se retirar, você precisa se organizar. Então, entraria aqui uma organização para você poder sair com tranquilidade dessa situação para outra. Ah, entendi. Por isso que alguém tinha uma dúvida se era dessa de qual emprego tava falando, emprego, projeto, profissão, sei lá. Nem lembro mais o termo. Caixão. Uhum. A criança. Essa carta aqui é a parte no sentido assim, ó. Meus amores, ficou assim. Antes estava a cobra, a árvore e a torre. Pediu para acrescentar uma carta aqui no meio, então ficou a cobra, a árvore, o caixão e a torre. O que eu falei para vocês aqui no meio é como se você finalizasse essa situação para você se direcionar e se movimentar para outro tipo de situação aqui, para outro tipo de vivência, experiência nessa área de profissional que eu tô falando, nesse tema. Ou você agir de uma forma diferente dentro desse mesmo local, que foi o que foi passado aqui na solução, ou agir de uma forma diferente para você ter resultados diferentes, que seria a torre, ou aí entra dentro da sua questão, tá? Ou você agindo diferente aqui, se reorganizando para se retirar dessa situação e se direcionar a uma nova situação. Entendeu? Então aqui, para aquela situação que eu comentei, se é você que tem, tipo assim, 2 projetos, 2 trabalhos, ou eu trabalho em 2 lugares, tipo, meu marido tem 2 empregos, sabe, do Julius, pode entrar nessa situação aqui também. Você se reorganizando para se retirar de onde você tá e ficar só em um. Entendeu? Pode ser aqui também. Ah, meus amores, é isso. É isso? Mas não tem mais. Espero que tenha contribuído com vocês de alguma forma, que tenha feito sentido. Um beijinho. Até o próximo vídeo. Será que eu consigo mostrar agora? Eles estão os 3 aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. Eu vou baixar no celular devagarzinho. Olha, minhas crianças, gente. Nossa, que linda. Minha Rubi tá de olho gigante. Tchau, meus amores. Beijinho. Até o próximo vídeo.